Depende. Jornalismo historicamente sempre foi uma forçação de barra. Jornalismo é aquele negócio que você coloca entre os anúncios, né? Aquele conteúdo que você vai tentando empurrar ali onde não tem anúncio. Ainda então, quando o diploma era exigido. Claro. Não fazia diferença. Não, eu estou falando da lógica aqui do empresariado se preocupar com a qualidade. Mas justamente é um cabo de força, na verdade, que tem a ver também com a fragilização da profissão. Porque quando você enfraquece a profissão, e aí eu não acho tão ilegítima a luta corporativa não, cara. Não, né? Então, quando você enfraquece a profissão, sob o ponto de vista empresarial, você pode pagar menos salários, garantir menos direitos. Né? Paga menos ainda? Menos impossível, ainda. É impossível. Menos. É impossível. Tem empresa em campo de jornal que paga já beirando o mínimo. Talvez 10% acima do mínimo. Se baixar mais, o pessoal está pegando estagiário de primeiro, segundo período. Mas essa situação, Vitor, também acontecia quando o diploma era exigido. Não, esses argumentos que você está dando até agora... Sim, já acontecia, apesar de... Eu acho que não se pode dizer que o jornalismo piorou a partir da decisão do Supremo. Não dá para ter esse termômetro ainda. Não dá. Agora, dá para dizer que o jornalismo brasileiro melhorou muito depois do diploma. Isso dá para dizer. Eu vi colegas... Porque historicamente, desde do primeiro Congresso de Jornalistas de 1918, já se pedia a formação superior para isso. A primeira escola brasileira é de 1947, a primeira regulamentação profissional de 38. Então isso não é... Aliás, isso contradiz um pouco, todo esse histórico contradiz um pouco o argumento também de que a regulamentação dos jornalistas seria uma obra da ditadura. Isso também não é verdade. Né? Há muito tempo os jornalistas brasileiros lutam por isso. E a legitimação da profissão por meio da formação universitária melhorou muito a qualidade do jornalismo brasileiro, tornou o jornalismo brasileiro mais profissional, menos romântico no mau sentido, né? Porque tem o romântico bacana do envolvimento, etc e tal, que era bacana. Agora tem o romântico da picaretagem, do jabá, dos múltiplos relacionamentos, né, que era como era feito há muito tempo atrás. E continua havendo esse problema, mas não no nível que existia. Então o jornalismo brasileiro, se você pensar há 40 anos, se profissionalizou muito. Né? E as escolas de comunicação, as escolas de jornalismo, têm um papel muito importante nisso. Né? Então dá para dizer sim que o diploma de jornalista foi uma conquista brasileira. Inclusive alguns outros países, né, que não têm obrigatoriedade, começaram a olhar para o caso brasileiro e ver no caso brasileiro um modelo interessante. Né? E repensar seu próprio exemplo. Quais são os países que exigem o jornalismo? O diploma de jornalista? O diploma, eu não sei. Num desses debates que antecederam... Os Estados Unidos não existe. A votação do lado do STF, teve um debate na Câmara, naquele programa da Câmara dos Deputados, e que um dos jornalistas, não me lembro que estava falando, que na França não exige diploma, mas exige que o cara seja sindicalizado. O registro sindical, ele é provisório. De 6 em 6 meses você tem que provar para o sindicato que 80% da sua renda vieram da atividade jornalística. É a tal necessidade de legitimação. Exatamente. Se o cara quiser metade do recurso, do salário dele, vem de assessoria de imprensa, ele não é jornalista. E os jornais não são obrigados a contratar do sindicato, mas preferem do sindicato. Por causa da qualidade. São mais qualificados. Exatamente. Eu acho que o caminho deveria ser Eu tenho esperança até que os nossos cursos de comunicação serão mais bem qualificados aqui para frente. Mas eu gostaria de perguntar para você, você estuda mais profundamente esse assunto, até é professor da área, se tem alguma ligação entre a extinção da obrigatoriedade do diploma com a extinção da lei de imprensa, que foi alguns meses antes, pelo mesmo plenário do STF. Tem alguma ligação? Olha, sob o ponto de vista, aí eu não tenho condição de falar por mim, não tenho uma análise minha sobre isso. Sob o ponto de vista das formas mais organizadas da profissão, da FENAGE, dos sindicatos, há uma relação sim, que é uma relação, uma tentativa de completa desregulamentação da profissão, da atividade de imprensa e da atividade jornalística. Então tem que acabar com lei de imprensa, tem que acabar com diploma de jornalista, tem que acabar com qualquer possibilidade de regulamentação da profissão, por isso que o Lula vetou o projeto de regulamentação em 2006. Então, sob o ponto de vista da FENAGE, do Conselho Federal, que é a iniciativa da FENAGE. Que era da FENAGE. Né? Sob o ponto de vista da FENAGE, há sim uma relação nisso.
né? Que é, para o patronato, a regra melhor é a regra nenhuma. A melhor regra é não ter regra. Por quê? Quem dita a regra é o dono do jornal. Mas para as empresas, no fim da lei de imprensa, abriu uma brecha que acabou o limite de indenizações. Acabou o prazo para pedir de resposta. Estava na lei de imprensa, aquele 67, né? A lei 5.250. Jogaram ela toda fora. Na legislação atual não existe o direito de resposta para os prazos de como será dada a resposta, como será, se houve um agravo, como é que você vai desagravar, em quanto tempo você tem para pedir isso, em quanto tempo o jornal, a televisão, a rádio tem para veicular o outro lado da história. E também a lei de imprensa anterior, ela já tinha sido revogada essa parte pelo Código Civil, não tinha mais limitação, de 10, 20, 30 salários, 100 salários mínimos, vamos supor, para indenizar alguém que se sentiu ofendido, que foi julgado com razão. Agora não tem limite. Agora esse teto acabou. Não tem limite. Se você pode ser condenado a pagar um absurdo. Milhões. 200 salários Como mínimos. tem agora, que a Folha está cobrando do Roberto Moraes 400 salários mínimos. 400? Que dá em torno de 180 mil reais. Pois é. Bom, a questão está na Câmara, né? Tem projeto de emenda constitucional na Câmara, no Senado, e há uma tentativa aí de restabelecimento de uma regulamentação para a profissão. A expectativa de que volte, e eu defendo que volte, a obrigatoriedade da formação superior para os jornalistas. Com certeza, com certeza. Porque você está lidando com informação. Inclusive na faculdade, eu ouvi muito essa frase no período que eu cursei a faculdade. O médico ele cuida da saúde, o advogado ele cuida do direito, mas o jornalista ele cuida da informação. E isso é muito importante. Uma informação equivocada em relação a um cidadão pode destruir a vida dele como um medicamento errado para aquele cidadão. Com esse critério também o argumento do presidente do Supremo, do ministro do Supremo também em relação ao cozinheiro que pode matar. O argumento foi paupérrimo. Foi paupérrimo, mas acho que também se aplica ao jornalismo. Pode matar uma comida mal feita? Pode. E uma notícia mal feita pode prejudicar? Pode. Também. Mas isso quer dizer que o cozinheiro tem que ter um diploma? A exigência, o restaurante tem que exigir diploma de cozinheiro? Eu acho que fica na mesma. Há dissenso. Não há coincidência.